Seja bem-vindo ao canal Teologia Aprenda Mais. Estamos mais uma vez começando o nosso programa, a nossa aula. Essa aula agora é a aula de aula 14, aula 14ª. Estamos aqui para continuar a matéria, a disciplina de Bibliologia. A disciplina de Bibliologia faz parte da unidade da disciplina que compõe a teologia sistemática. E nessa aula de hoje nós vamos estar estudando por que as Escrituras merecem crédito, Por que as Escrituras merecem crédito. Vamos estar ressaltando o porquê que a Escritura merece crédito e vamos analisar com relação às cópias dos livros do Antigo Testamento e precisamente a cópia dos livros do Novo Testamento. E você que está acessando nosso canal, você se inscreva no nosso canal Teologia Aprenda Mais, deixe o seu like, compartilhe os nossos vídeos e procure sempre estar assistindo, refletindo, buscando conhecer mais e mais da Palavra de Deus. Então, quantas cópias antigas da Bíblia há? Quantas cópias da Bíblia há? Então hoje, em média, existe mais de 5.850 manuscritos gregos do Novo Testamento, só do Novo Testamento. Acrescenta-se a esse número mais de 10.000 manuscritos da Vulgata Latina e pelo menos 9.300 de outras línguas, ou então de outras antigas versões, e teremos mais de 24.000 cópias de porções do Novo Testamento. É muita coisa que temos. Então, só de manuscritos gregos do Novo Testamento nós temos mais de 5.850. Então, só de cópias de manuscrito da Vulgata Latina nós temos 10.000. E 9.300 de outras antigas versões. Então, somando tudo, tanto 5.850 quanto as 10.000 manuscritos da Vulgata Latina e os 9.300, outras línguas, soma em torno de 24.000 cópias de porções do Novo Testamento. É muita coisa diante de uma descoberta arqueológica, diante de descoberta histórica, na construção dos originais. Então tem todo o material para se trabalhar. Antes da pessoa dizer, não, a Bíblia está cheia de erros, primeiramente analise, pense o que você está dizendo, principalmente o que erro é esse, onde que está esse erro, e comece a refletir e pensar e ir atrás desses 5.850 manuscritos, esses 10.000 manuscritos da Vulgata Latina, ou então vai atrás das versões de 9.300 versões, ou antigas versões. Então são mais de 24.000 materiais. Então percebam que antes de você dizer que a Bíblia está cheia de contradição, cheia de erro, procure conhecer essas 24.000 cópias de porções do Novo Testamento. Dos livros antigos, a Ilíada de Homero, vem em segundo lugar com cerca de 643 manuscritos só. Homero escreveu a Ilíada em 900 a.C. Temos a cópia mais antiga em 400 a.C., ou seja, 500 anos depois do original, é muito tempo. Então a colocação que colocamos desde a obra original de Homero, da Ilíada, que ele escreveu há um bom tempo atrás, no ano de 900, século 9 a.C., a cópia mais antiga que temos é do ano 400, do século 4. Então, de distância da cópia original, de distância do escrito original que Homero escreveu até a cópia é de 500 anos. Então, e o torno de material também, só 643 manuscritos. Nós temos 5.850 manuscritos em grego e ela mais, completos, fragmentos, etc. Platão escreveu em 427 a 343 a.C. A cópia mais antiga que temos do seu trabalho é de 900 depois de Cristo. É 900 depois de Cristo. Uma diferença de 1.200 anos
possuindo 7 manuscritos de sua autoria, muito pouco, com relação às 24 mil cópias do Novo Testamento, né? O livro de Júlio César, chamado de As Guerras Gálicas, né, tem 10 manuscritos e permanece, com a cópia mais antiga sendo cerca de 1000 anos depois da obra original. Então o espaço de tempo entre a obra original e a cópia escrita é de muito tempo, tanto as obras de Homero de 500 anos, a obra de Platão de mais de 1200 anos, a obra de Júlio César, desde a obra original que ele escreveu até a cópia, em torno de 1000 anos. Vamos analisar mais na frente. C. Frederico Kenyon, que foi diretor do Museu Britânico, diz: além da quantidade, os manuscritos do Novo Testamento diferem das obras dos autores clássicos em outro aspecto. E mais uma vez a diferença é bem clara. Em nenhum outro caso, o intervalo entre a composição do livro e a data dos mais antigos manuscritos é tão curto quanto no Novo Testamento. E isso é uma verdade absoluta, né? F.F. Bruce declara: não há corpo de literatura antiga no mundo que goze de uma tão grande riqueza de comprovação textual como o Novo Testamento. Outra coisa muito forte. Tem um livro que merece crédito, né, ou merece honra ao Novo Testamento, né, a questão das cópias de F.F. Bruce, né, que é editado pela edição Vida Nova, entendeu? Tem aqui na biblioteca, mas eu tinha que ter mais um tempinho para estar procurando, era para eu ter colocado aqui junto desse espaço que eu estou falando, mas depois eu posso mostrar em outros vídeos, né, acerca desse material. Então, o texto original. Todos os textos originais da Sagrada Escritura, chamada de autógrafos, isto é, escrito pelo autor, se perderam. Nós já não temos mais. O que temos são cópias dos textos originais, os apógrafos, né? Apócrifo não, é apógrafos, que são cópias das cópias dos originais. Então, mas essas cópias são tantas e tão antigas que o Novo Testamento grego, editado pelos especialistas bíblicos, merece toda a confiança. Mesmo assim, existem alguns problemas textuais. Quais são os textuais? Trata de textos que aparecem em cópias mais recentes do original grego, mas que não fazem parte dos melhores e mais antigos manuscritos descobertos, principalmente no século XIX e XX. Né? Então temos muitos manuscritos. Desses 5.800 e poucos manuscritos do Novo Testamento em grego, nesses manuscritos nós temos 60 e poucos manuscritos de toda a Bíblia, né? Temos fragmento. Então tem aquela questão das variantes textuais, né, que varia de um manuscrito para outro, mas os críticos textuais, né, os especialistas na crítica textual, na manuscritologia, separam esses manuscritos em famílias, né, em famílias. Então tem a família AP1, 2 ou 3 e vai indo, né, as porções ou então as famílias de manuscrito para melhor ser analisado. Eu quero também falar agora sobre as traduções da Bíblia, né? A tradução é a transposição de uma composição literária de uma língua para outra, né? Se a Bíblia fosse transcrita dos originais hebraico e grego para o latim, ou do latim para o português, em ambos casos seria a tradução. Isso que é uma tradução, passar de uma língua para outra. A tradução literal, é uma tentativa de expressar com toda a fidelidade o máximo de exatidão o sentido das palavras originais do texto que está sendo traduzido. É uma transcrição textual, palavra por palavra. Isso que é a tradução literal. A versão é uma tradução da língua original, com consulta direta a ela para outra língua, né? A revisão ou versão revisada descreve certas traduções feitas a partir das línguas originais que foram cuidadosamente revista, né, sobre o exame crítico, com o objetivo de corrigir erros e às vezes introduzir substituições. Então vamos pensar e analisar também sobre as primeiras traduções da Bíblia, né? Então nós temos aí, que a gente já ressaltou, os primeiros materiais que foram escritos era rolo, né? Nós temos o códice, né? o código, né? O livro, né? Que são os livros antigos. Então os materiais usados. Os comentários judeus, antigos, né? Então nós temos aí os comentários dos judeus. Nós temos o Talmud, né? A Midrash e a Gemara. Então isso foi escrito do século II ao século IV depois de Cristo. Então tem os Targums,
aramaico, né, que foi uma espécie de tradução do hebraico, né, que foi feita no século III a.C. para que o povo que veio do cativeiro já falava o aramaico, né, tivesse essas interpretações, essas traduções aqui dos Targums. E a Mishnah ela foi escrita do século I até o século II depois de Cristo. Temos o Pentateuco samaritano, né? Então aquela parte quando Israel foi levada para o cativeiro babilônico, do ano de 606 até o ano de 886, foi levado para o cativeiro babilônico, passou 70 anos, mas no ano de 722, né, a Síria tinha invadido também Israel, da parte do norte, levou boa parte daquelas tribos para lugares diferentes, e de lá povoou algum povo misto, né? Na cidade de Samaria teve uma mistura entre judeus e o povo que foi colocado lá. De lá surge essa raça chamada samaritana, onde que os judeus desprezam o samaritano por causa da questão cultural, da raça, da religião. Mas esse povo construiu um monte, construiu um templo no Monte Gerizim, e também preservaram também um Pentateuco, né? O Pentateuco chamado Pentateuco samaritano, né? É o Pentateuco samaritano. Então está com eles lá o Pentateuco samaritano. A Septuaginta, nós já falamos, que é a tradução de todo o Antigo Testamento em hebraico para o idioma grego. Foi a Bíblia em grego usada pelos primeiros cristãos na época da igreja primitiva. Esta mesma Septuaginta foi usada para as traduções seguintes da Bíblia, inclusive a tradução em português. Nós pegamos também a questão da estrutura, né, dessa Bíblia que ela tem, né? A Septuaginta, que é a primeira tradução do hebraico para o grego, que foi feita na cidade de Alexandria no século III, né? O bibliotecário chamado Demétrio de Pylo pede para o rei Ptolomeu, né, Ptolomeu Filadelfo, para que pudesse completar o que estava faltando na famosa biblioteca de Alexandria, né? Então faltava a lei dos judeus, a Bíblia, a Tanakh, né? E assim o rei promoveu, ouviu, chamou de Israel, mandou convocar em torno de 70 a 72 sábios judeus de cada tribo, e durante 70 dias, 72 dias, eles fizeram uma tradução perfeita de todo o Antigo Testamento, né? De todo o Antigo Testamento, com toda a unidade, com toda a inspiração, com toda a estrutura que tem a Septuaginta, né? Apesar que tem 52 livros no Antigo Testamento, tem os livros apócrifos e outros livros a mais, mas elas foram colocadas lá, esses livros, mais com caráter histórico, não como caráter de inspiração. Foi colocado lá como um caráter histórico, caráter literário, mas eles não eram reconhecidos como inspirado por Deus. Essa aqui, a Septuaginta, é o Antigo Testamento em grego. E tem outra tradução também famosa, também, a Siríaca Peshitta, né? Literalmente simples o significado. Ela é do século II depois de Cristo, tornou-se a versão autorizada e principal do cristianismo siríaco, né? Eu tenho essa Bíblia também. Temos aqui também uma tentativa de tradução chamada Diatessaron de Tassiano, do ano 170 depois de Cristo, né? Tassiano foi discípulo de Justino Mártir. Após a morte de Justino, Tassiano escreveu uma harmonia dos evangelhos, denominada Diatessaron. Ele tentou fazer uma harmonia entre Mateus, Marcos, Lucas e João em uma só obra, né? Em um só volume, né? E assim ele fez. Nós temos a Vetus Latina, a tradução do Antigo Testamento e Novo Testamento para o latim. Esse nome era dado aos textos dos livros traduzidos para o latim por volta do 1º século depois de Cristo. Não se sabe quem fizera as traduções, que pode ter sido por diversos autores informais, entendeu? A antiga latina que circulava, ela é anterior, não confunda ela com a Vulgata Latina, ela é anterior à Vulgata Latina. Então nós temos a Hexaplan de Orígenes. Orígenes é muito importante. Lembra que Orígenes escreveu a primeira teologia sistemática, né? A primeira teologia sistemática é fruto, é obra da lavra de Orígenes. Ele teve um bom percentual, mais de 1/3 dos livros da Bíblia, ele tem comentário, né? Ele tem citações nos seus lecionários de todo o Novo Testamento. E ele tem agora uma obra, né, clássica na época dele, né, que ele viveu no ano 182 a 254. Ele foi martirizado na época do governador Décio, né? Então, era uma obra, a Hexaplan era uma obra em 6 colunas, hexa 6, contendo um texto hebraico, 2 textos hebraicos transliterados para o grego, 3 traduções, ou melhor,
o terceiro tradução de Áquila, o quarto tradução de Símaco, 5, a Septuaginta, o sexto a tradução de Teodosião. Então é a chamada Aexaplan. Era uma obra em 6 colunas, né, contendo um texto em hebraico, olha o tanto que a obra é fantástica. 2 textos, segundo 2 textos em hebraico transliterado para o grego, e depois tinha outra, que era a terceira tradução de Áquila, a quarta tradução de Símaco. A 5 ele tinha também a Septuaginta, né, para fazer as comparações, a metodologia comparada, e a sexta tradução de Teodosião. É por isso que ela é chamada de hexaplan, 6 colunas, né, que ele colocou do lado. Então, muito fantástico. Já tinha uma preocupação de uma boa tradução, porque não tinha os originais, só tinha cópia, né? Isso que ele faz esse trabalho. Você também, quando estiver lendo a sua Bíblia, né, pega uma tradução Almeida Revista Atualizada, pega Almeida Revista Corrigida, pega a NVI, pega a Bíblia na linguagem de hoje, pega uma Bíblia numa linguagem de um português contemporâneo, né? E vai fazendo as comparações, colocando a metodologia comparada, analisando, e você colocar e dizer, não está cheio de erro, de contradição. Lembra que são traduções, são versões, né? E você procura estar analisando o correto. Então nós temos a chamada Vulgata Latina, é a tradução para o latim feita durante o século IV e o século V após Roma se converter ao cristianismo. Essa Bíblia foi solicitada pelo bispo Damaso, né, ou Damaso I. Esta Bíblia foi traduzida por São Jerônimo, né, que se converteu a Bíblia inteira para o idioma latino, né, ou então que converteu a Bíblia inteira, que foi a tradução do hebraico, do Antigo Testamento, do grego, né, e da Bíblia para o latim. Então, Jerônimo passou em torno de 20 anos estudando, né, o hebraico, analisando, foi viver na Palestina, né. Lembra-se que na Vulgata tem os livros apócrifos lá no final. Ele colocou como apêndice, que tinha um valor literário, um valor histórico, um valor que tinha uma importância, mas os apócrifos ele coloca no final da Bíblia, da Vulgata Latina, ele não tem eles como inspirado, porque ele tem como inspirado somente os 39 livros do Antigo Testamento. As versões copta, né? As versões copta é uma versão para a língua religiosa dos cristãos egípcios, né? Tem hoje a igreja copta, a igreja monofisita. Quando eu falo igreja monofisita, que ela não acredita na união hipostática, a união das duas naturezas de Cristo em uma só pessoa. Ela só acredita em uma só natureza, em uma pessoa, por isso é chamado igrejas monofisita, né? Então, tem a igreja hoje que está no Egito ainda, né? Então a versão gótica, feita por Úfila, né, o apóstolo dos godos, o missionário dos godos, que estudou latim e grego em Constantinopla, voltando aos seus países em 340 depois de Cristo, traduziu-lhe a Bíblia, menos os livros dos reis, porque tratava de guerras, e os godos, disse ele, já sabiam muito de guerra. Então ele teve um temor e um tremor de traduzir da parte quando ele foi evangelizar, fazer missões diante dos godos, dos bárbaros, né, esse Úfila, e ele deixou sem traduzir, né, o livro de Reis, porque se tratava de guerra, e o povo ao qual ele estava evangelizando já era muito belicoso, já era um povo que tinha no sangue, só pensava em guerra. A versão armênia apareceu no início do século V e foi baseada na versão siríaca, né, na Peshitta e na Septuaginta, e é considerada uma das mais belas e mais exatas entre as primeiras traduções da Bíblia. Vários nomes têm sido apresentados entre os possíveis tradutores dessa Bíblia. A primeira tradução de toda a Bíblia para o inglês foi feita por John Wycliffe, no ano de 1384. João Wycliffe é muito importante na história do cristianismo, é chamado a estrela da Reforma Protestante, a joia de Oxford, que era o professor da grande universidade de Oxford, e ele decidiu fazer uma tradução, né, uma tradução para a língua inglesa da sua época, do século XIV, da Inglaterra, das Ilhas Britânicas. E ele partiu essa tradução a partir da Vulgata Latina, do idioma, a Vulgata Latina, a língua dela, o idioma dela é o latim, então ele pegou a Vulgata Latina de Jerônimo e traduziu para a língua inglesa, né? Inclusive hoje parece que você quiser comprar os exemplares, né, dessa tradução, dessa obra clássica, que foi toda escrita à mão por João Wycliffe, né? Você pode encontrar ela nos museus,
principalmente nas Ilhas Britânicas, né, que você for um colecionador, você for atrás. Então, mas isso é um exemplar que vale mais de 1 milhão, né, mas para quem é colecionador e que tem dinheiro sobrando, né, vamos dizer assim, ele pode estar comprando. Então, John Wycliffe é muito importante na história da igreja, do cristianismo, da história da Inglaterra, né, e daí que teve uma tradução para essa língua, né. Então nós temos também em 1516 a história de Erasmo de Roterdão. Erasmo publicou o Novo Testamento em grego. O texto estava dividido em 2 colunas. Em uma ficava o texto em grego e outra ficava a sua tradução para o latim. Sua obra também incluía muitas notas de rodapé. Então, Erasmo aqui é muito importante porque a tradução de Erasmo de Roterdão, vamos dizer um pouquinho sobre Erasmo de Roterdão. Erasmo de Roterdão é um grande humanista bíblico, né, da época do Renascimento. O Renascimento veio como é o chamado Renascimento, Renascença, né, que é um renascimento de mundo do século 14, 15 e 16, né, foi em Florença, foi lá na Florença, na Itália, e teve o renascimento para a literatura, para a cultura, para a geografia, para as navegações, a descoberta de um novo mundo. Então no Renascimento, né, também tem uma palavra de ordem, ad fonte, de volta às fontes. Então o Renascimento foi uma descoberta voltada para o mundo greco-romano, as obras de Platão, de Aristóteles, né, as obras também de Júlio César, dos poetas romanos, dos poetas gregos, e é chamado ad fonte, de volta às fontes literárias. E nessa época também a Bíblia, né, como é um livro de literatura, foi escrito em hebraico, em grego, né, e o povo daquela época, até John Colet, falou: ai de nós que não aprendermos o grego, né? Então foi necessário em si estudar o grego para que pudesse estudar também, analisar a Bíblia, né, na sua língua original, que era o grego. E então teve um acontecimento que em 1453, que foi a chamada queda de Constantinopla, que foi a queda da parte oriental do Império Romano. Lembra-se que a parte oriental do Império Romano era de fala grega, né? Então os turcos otomanos invadiram Constantinopla nessa época, e nessa invasão o que foi que ocorreu? Teve as grandes destruições de Constantinopla, e hoje sabe que Constantinopla, Istambul, né, não tem mais a igreja de Santa Sofia, hoje lá é uma grande mesquita islâmica. Então nessa invasão que aconteceu em 1453, muitos eruditos gregos saíram daquela parte do continente, da parte oriental, e vão para a parte ocidental. Lembra-se que na parte ocidental ele fala latina, né? E na parte da Europa Central também fala latim. E eles foram para Florença, e com eles trouxeram todas as obras em grego, né, e principalmente os manuscritos da Bíblia, e graças a Deus. E Erasmo, nessa época, é um especialista que decidiu fazer uma tradução, e o material que ele trabalha para essa tradução, para essa tradução do Novo Testamento em grego, é lá que ele colocou em 2 colunas, uma parte em grego, uma parte da coluna da Bíblia, da tradução do Novo Testamento em grego, e a outra parte em latim. Por que ele colocou em latim? O latim da época, né, o latim era a língua universal, era a língua diplomática, era a língua do comércio, era a língua da política, né? Era como o inglês hoje, né? Era a questão da língua, né? Da harmonia dos países, que tinha que aprender. As obras que se escrevia em latim, depois traduzia para os idiomas locais em si. Então, ele escreveu essa parte em latim para que pudesse agradar e também presentear, né, a primeira edição para o Papa da época, né, que o Papa era o Leão X. E o Novo Testamento, que ele chama Novo Instrumento, né, que é a Bíblia de Erasmo, que vai abrir as portas de traduções, não mais da latina. Lembra que João Wycliffe, ele traduziu, quando ele traduziu a sua Bíblia, ele pegou a tradução da Vulgata Latina. A Vulgata Latina é do latim. Agora Lutero não vai traduzir a sua Bíblia por base, ou tendo por base a Vulgata Latina. Lutero vai trabalhar a sua tradução a partir do texto grego, a partir do Novo Testamento, a partir do Instrumento, que é a tradução do Novo Testamento em grego de Erasmo de Roterdão. Era um especialista, escreveu, né, várias obras, entendeu? Obras que foram fantásticas na época, e foi um grande erudito. E em 1522 aparece o Novo Testamento
e 10 anos depois publicado o Velho Testamento, né, que é a questão de Lutero. Lutero muito trabalhou no aperfeiçoamento de sua tradução até 1544, tendo para auxílio ou auxiliá-la uma comissão de eruditos, né? Não foi só ele só, mas o Novo Testamento em si foi a tradução dele, e depois teve uma comissão de eruditos para trabalhar a questão da tradução do Antigo Testamento, para que ele pudesse, né, durante esses 10 anos, né, ter todo um trabalho de uma boa tradução. Olha lá, que uma tradução demora mais de 20 anos, né? 20 anos, 15 para o Antigo Testamento e 5 anos para o Novo Testamento. Então a obra de Lutero, sendo os dois mais notáveis que ajudaram ele, tem Filipe Melanchthon, né? Melanchthon ajudou ele, e outro auxiliar alemão, né, que trabalhou com Lutero. E ele trabalhou a sua tradução a partir, foi da terceira edição de Erasmo de Roterdã. Erasmo de Roterdã editou a primeira edição, a segunda edição da Bíblia dele, do Novo Testamento, a segunda e vai até a quarta. Então a obra de Lutero foi muito importante, né, para a vida dos alemães, na Alemanha, principalmente na estrutura do vocabulário, na estrutura da fala, né, da língua, né, que circulava, principalmente da literatura, né, que se deve bastante nessa tradução de Martim Lutero, que é um homem grande e importante. Se diz que boa parte, né, 1/3 dos livros que circulavam na Alemanha era de autoria do Dr. Martinho Lutero. Eu vou deixar isso para a história da igreja, né, onde que a gente vai trabalhar e analisar vida e obra de Martinho Lutero. William Tyndale traduziu para o inglês o Novo Testamento de Erasmo, né, com auxílio da Vulgata e da tradução de Lutero. O Novo Testamento dele foi publicado em 1525. Tem a história, né, nas perseguições de William Tyndale, que ele tentou preservar todos os manuscritos à mão, que o qual ele tinha escrevido, até a publicação do Novo Testamento dele, né, da Bíblia dele, a tradução para a língua inglesa, que ele parte do original, principalmente do grego de Erasmo de Roterdã. Mas ele foi preso, foi levado à fogueira, mas na fogueira ao qual, quando ele estava sendo martirizado, ele orou: Senhor, abra os olhos do rei da Inglaterra, né? E realmente, até o ano de 1611, né, depois de tanto tempo, 50, 100 anos depois da morte dele, o rei James I publica, né, King James, que eu vou falar, de 1611, né? Mas a oração de Tyndale: Senhor, abra os olhos do rei da Inglaterra. A Grande Bíblia é também conhecida como a Bíblia de Cranmer, né, que era a Bíblia que circulava antes da tradução de William Tyndale na Inglaterra. Uma nova tradução da Bíblia, conhecida como a Bíblia de Genebra, apareceu em 1520, né, que tem como supervisão, ainda Calvino estava vivo, né, e eu falei também que na Bíblia, e todas as Bíblias até o ano de 600 e pouco, trazia os apócrifos, né. A Bíblia de Lutero, no final lá da sua Bíblia, né, ele colocava na parte entre o Antigo e o Novo Testamento, ou então no final do Antigo Testamento ele colocou os apócrifos, mas ele colocou lá que era um apêndice. A única importância que eles tinham era como um valor literário, um valor histórico e etc. e ponto. Mas eles não eram a palavra de Deus e não era inspirado por Deus. Mas a partir de 1620, né, os editores da Bíblia de Genebra decidiram tirar de vez todos os livros apócrifos, e graças a Deus por causa disso. Eu falo isso em vídeos anteriores. E a outra questão foi impressa em 1611, a famosa, né, tradução autorizada pelo rei James, né, a King James, que eu tenho ela aqui na minha biblioteca, muito boa, né, a Bíblia, mas King James hoje atualizada na linguagem, e ela é uma versão tão especial, né, de 1611, né. Então os manuscritos do Novo Testamento, né, em papiro, nós temos dos 5.800 e poucos manuscritos em grego, nós temos mais de 60 deles completos, incluindo toda a Bíblia, o Antigo e o Novo Testamento. O restante nós temos muitos fragmentos, né, desses textos. Agora vamos ter a questão da chamada descoberta do Mar Morto. Aconteceu em 1947, foram descobertos mais de 800 manuscritos de todo o Antigo Testamento, né, lá do século II em diante. Isso colaborou principalmente como resposta apologética para o mundo cético, que dizia que judeus e cristãos haviam falsificado e adulterado o texto bíblico, né? Mas como resposta apologética apareceu os textos, né? os 800 manuscritos, fragmentos completos lá nas cavernas de Qumran, né?
lá no Mar Morto, né? Quando um pastor beduíno estava procurando a sua cabra, né? E numa daquelas cavernas, nas margens do Mar Morto, as cavernas de Curã, ele joga uma pedra, escutou um estralo diferente. Quando